Eu quero cumprimentar, dando um bom dia ao governador Wagner. Bom dia, governador. Bom dia, Varela. Bom dia a todos. Eu sei que isso lhe deixa muito triste. Realmente esse quadro da modernidade com as drogas tem assustado a todos nós, preocupado a todos nós. Eu estava ontem em Brasília, vi inclusive o ministro da Justiça indo para São Paulo. Estive ontem também com o governador de São Paulo, numa reunião com o ministro da Fazenda sobre impostos e ICMS. E realmente entre todos os governadores essa preocupação. As drogas e o tráfico de droga realmente tem trazido um nível de violência para a sociedade moderna, e aqui no Brasil particularmente, muito grande, principalmente a questão do crack, que realmente a gente tem que enfrentar, tem que investir, tem que somar esforços do governo estadual, no caso nosso aqui da Bahia, com o governo federal. O governo federal agora está mandando mais uma verba, não é muito grande, mas uma verba para ajudar o sistema de informações, de tal forma que a gente possa somar as informações de cada estado com a informação do governo federal, para melhorar a inteligência, para combater as quadrilhas, os criminosos, os traficantes, colocar na cadeia, como você falou. Realmente o nosso Código Penal ainda é muito demorado e às vezes você prende e o cidadão consegue um habeas corpus, acaba voltando para a rua para fazer... Para matar o policial que prendeu ele. Isso tem que ser dito, governo. Eu sou amigo de vários policiais, que hoje eles prendem os bandidos, o cara fica 3, 4 dias, o advogado aparece, tira ele da cadeia, e encontra com o policial na rua. Isso é um negócio perigosíssimo. Então, agora o que eu acho importante, Varela, a gente também dizer que estamos trabalhando. Quer dizer, contratar mais policiais, melhorar a qualificação desses policiais, melhorar, evidentemente, a estrutura da polícia, o sistema penitenciário e, é claro, melhorar todo o nosso investimento no social, que quanto mais gente incluída socialmente, mais meninos na escola, na universidade, mais emprego, como a gente tem trazido aqui para a Bahia, eu tenho certeza que nós venceremos essa batalha. Agora, como você diz, é preocupante esse momento, por exemplo, que vive São Paulo, com a morte de vários policiais. É uma coisa que assusta todo mundo, mas o Estado, os homens e mulheres de bem, a gente não pode se intimidar e temos que continuar trabalhando para vencer essa batalha. Governador, nós estamos acompanhando, inclusive, a questão orçamentária da Bahia. O doutor Otto Alencar me disse aqui que o governo da Bahia não recebe nada do PIS, do COFINS, do FIM Social que as empresas pagam no Brasil e imposto gerado pela cadeia produtiva baiana. Como é que pode mudar esse... Cadê o pacto federativo? Estão conversando. Olha, Varela, é verdade. Do bolo federativo de impostos, hoje o governo federal, tudo que é contribuição, como PIS, COFINS, todas essas contribuições, que não é imposto propriamente, mas conta como imposto, que é dinheiro que entra, essa fica só com o governo federal. Então, do bolo federativo, o governo federal fica com da ordem de 60%, o governo estadual da ordem de 25%, 24%, e as prefeituras, todos os municípios, com 15%. Então, há realmente uma concentração de receita no governo federal. Ontem mesmo, essa reunião de todos os governadores do Brasil, com o ministro da Fazenda e a equipe dele, era para discutir reforma tributária, e era unânime todos os governadores dizendo que estamos, como eu estou aqui, com dificuldades nesse final do ano, porque a arrecadação caiu. Para você ter uma ideia, em relação ao que estava projetado para esse ano, nós perdemos 12% da receita do Fundo de Participação, que é uma receita importante, que é essa que vem do governo federal, e da CID nós perdemos, que a presidenta Dilma, para não aumentar o preço da gasolina, ela cortou a CID, só que a CID também era distribuída entre os governos estaduais. Então, o quadro é realmente um quadro de aperto orçamentário, que é ruim, porque às vezes você quer contratar, quer fazer concurso público, e se não tem dinheiro no orçamento, não adianta você fazer concurso público e depois estourar e não conseguir pagar o salário. Então, é um quadro complicado. Eu concordo com o que foi dito pelo vice-governador. Nós precisamos rediscutir a função da federação, do Estado e do município e redistribuir esse bolo orçamentário. É por isso que a gente vai daqui para lá. Eu passei segunda e terça lá
em Brasília, nessa reunião com o Guido. Tive uma boa reunião com a presidenta Dilma, buscando projetos para Salvador e para toda a Bahia. Ela vai estar aqui nessa sexta-feira. Amanhã, né? Amanhã. Amanhã a presidente Dilma vai estar aqui para quê? Olha, ela vai estar aqui primeiro, ela vem a Guanambi Malhada. Nós acabamos de entregar a chamada adutora do algodão, que puxa água do São Francisco para abastecer Guanambi mais 6 municípios, Malhada, Iuiú e vários distritos no caminho. É mais de 100 quilômetros, é uma obra de 135 milhões de reais. A última etapa dela é em Guanambi, por isso ela vem para Guanambi, depois vai visitar a estação que é lá em Malhada. E ela já assina também a extensão até Caetité, que é mais 55 milhões de reais. Com isso, são 300 mil pessoas, Varela, que vão ter a sua segurança hídrica, ou seja, a segurança de receber água, mesmo nesse período de estiagem. Então, ela vem primeiro para Guanambi, depois eu venho com ela aqui para Salvador e nós vamos ter a reunião da Sudene, onde nós vamos assinar vários convênios com o governo federal, muitos deles aqui para a Bahia. Por exemplo, o sistema de abastecimento de água de Campo Alegre de Lourdes, que é uma cidade que até hoje esperava esse sistema e finalmente a gente conseguiu. São aproximadamente 70 milhões de reais para levar água para Campo Alegre de Lourdes. Vamos fazer o projeto Águas do Sertão 2, que é aqui no nordeste do estado, na região de Tucano, puxando água do lençol freático de Tucano para abastecer a população, e outras ações exatamente para enfrentar e minimizar o prejuízo do sofrimento da seca. Uma coisa aqui para o baiano, porque antigamente, que eu era menino, tinha uma musiquinha, né? Na época de Juraci Magalhães, era assim, Bahia tem cacau, dendê e petróleo. Como é que está a fonte produtora de recursos da Bahia hoje? Governador, eu quero saber o seguinte, royalty de petróleo. Nós temos a segunda maior refinaria do Brasil. O que a Bahia tem de compensação? Só para explicar, Varela, o royalty de petróleo é pago pela extração e pela produção de petróleo bruto. Então, no caso da Bahia, nós não somos mais um grande produtor, estamos pesquisando na região de Belmonte, mas, por enquanto, a gente não é um grande produtor. Na verdade, o que está se discutindo é em função do pré-sal, que foi esse volume enorme de petróleo que se encontrou, como é que vai ser a divisão desse bolo. E a proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados, depende agora da sanção da presidenta Dilma, ela equilibra melhor. Eu vi o pessoal do Rio dizer que se vetar, ou se não vetar, quebra o Rio de Janeiro. Não, não é verdade. O que acontece, Varela, é que todo governador grita porque quer mais orçamento. Hoje o Rio, em função da Bacia de Campos, é o Estado brasileiro, junto com o Espírito Santo e São Paulo, que mais recebe royalty de petróleo, exatamente porque as bacias de petróleo que a gente está explorando nesse momento estão na região do Rio de Janeiro. Então, o royalty de petróleo do Rio é muito alto. Então, é claro que o governador de lá, Sérgio Cabral, estava com ele ontem, ele vai dizer que vai quebrar o Estado, porque ele quer manter aquilo que ele está recebendo. Apesar de que o orçamento do Estado do Rio, só para você ter uma ideia, lá tem 16 milhões de cariocas e o orçamento é 70 bilhões de reais. E nós... 70 bilhões. Mais de 3 vezes que a Bahia? Praticamente 3 vezes, que o nosso é 25. 25, 24, 25. Então, para você ter uma ideia, lá é 16 milhões de pessoas, nós somos 14. Mas o dinheiro que o governador tem para governar é 3 vezes maior o dinheiro que o da Bahia. Que eu tenho aqui. E olha que o tamanho da Bahia é talvez 8 vezes o tamanho do Rio de Janeiro. Então, é por isso que é preciso equilibrar, porque nós não podemos ter um oásis e os outros estados todos com dificuldades. Os estados do Nordeste têm um orçamento muito mais baixo. Isso quer dizer que o estado que não produz petróleo vai receber o dele também? É isso. O projeto é isso? A ideia é de que o royalty do pré-sal, isso é um patrimônio brasileiro e, portanto, tem que ser distribuição nacional entre todos e não apenas entre aqueles que se dizem produtor. Porque o royalty do pré-sal, Varela, é a 200 quilômetros da costa. Então, por que é do Rio de Janeiro? Eu entendo que esse petróleo é dos brasileiros e, portanto... É do litoral brasileiro. Nós não estamos, só para explicar, nós não estamos tirando do Rio de Janeiro. Estamos reequilibrando a divisão desse royalty para poder também ter mais para aqueles estados como a Bahia, que tem um orçamento menor e precisam fazer pelo povo. O senhor falou em 25 bilhões ano. Ano para... Paga o custeio da máquina do Estado, governador? Tem que pagar.
Agora é apertado, é isso que eu estou falando, é muito apertado. O per capita nosso é dos piores do Brasil, é o terceiro pior. E por isso que às vezes, Varela, eu não reclamo da crítica, mas é isso, às vezes você quer fazer mais uma coisa, mas você está preso no orçamento. Por isso que eu tenho que ir para Brasília, foi essa a minha conversa com a presidenta Dilma na terça-feira pela manhã, fui segunda-feira à noite, tive uma boa reunião de 2 horas com ela, trazendo obras para Salvador, para o interior, exatamente porque o Estado baiano tem pouca capacidade de investir. Para manter a máquina, consome praticamente o orçamento completo. Governador, antes da gente encerrar, não posso escapulir disso, o senhor foi muito citado na campanha política e recentemente continua sendo citado, porque vocês estão em campos partidários diferentes, o ACM Neto e o prefeito de Feira. E é um questionamento natural. Como o governador Wagner recebeu esse recado das urnas e que apoio o seu governo vai dar a essas duas prefeituras de oposição? Olha, Varela, eu não vou mudar o meu comportamento desde 2007, quando eu fui eleito governador. Não era uma nem duas, eram várias prefeituras de partidos de oposição, do PFL, do DEM, do PSTB. E eu repito sempre que aprendi a fazer política e a governar com o ex-presidente Lula, que nos ensina que na hora do palanque, cada um está do seu lado. Na hora que passou a hora eleitoral, o palanque, aí agora é hora de governar. Então, aqueles prefeitos da capital, de Feira de Santana, de qualquer cidade que tem projetos bons, é óbvio que a gente vai continuar trabalhando. Eu vou continuar trabalhando para Salvador, espero que a postura do prefeito seja uma postura de trabalhar. O ACM Neto e o Zé Ronaldo, ambos afirmaram aqui que querem ter um encontro importante com o governador do estado. Não, eu vou receber, como eu recebo todos os prefeitos. É claro que a capital, Feira de Santana, é a segunda maior cidade. Nós temos obras acontecendo em Salvador e lá. Temos aí a Copa das Confederações. Aliás, hoje, daqui a pouquinho, lá em São Paulo. Eu ia chegar lá. Nós já estamos garantidos com a Copa do Mundo e das Confederações? Não tenho dúvida, a Fonte Nova hoje, Varela, é o segundo melhor estádio em processo de andamento. É o segundo mais rápido, mais atualizado. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma, eu deveria até ir para lá, mas eu tenho daqui a pouco a reunião do Pacto pela Vida, aquela reunião mensal que eu faço exatamente na questão da segurança. Você viu que nós, graças a Deus, reduzimos em 4% o número de homicídio. Fomos considerados o terceiro maior estádio em investimento na área de segurança e vamos ter que investir mais ainda. Então, por isso eu não estou lá em São Paulo, mas com certeza vão ser anunciadas as 6 sedes da Copa das Confederações e Salvador, através da Fonte Nova. Olha lá, já está toda a preparação. Essas imagens foram feitas hoje, ainda de manhã cedo, hein? O dia amanhecendo aí. Então, esse estádio